Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja presente no meu, no seu coração, que seja um tempo em que possamos juntos aqui buscar a presença de Deus e que juntos a gente possa, entender a vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações e que você esteja pronto e disposto a ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite, tá? É um prazer ter você aqui com a gente, que seja um tempo em que Deus possa falar aí ao seu coração. Aproveita nesse momento, se quiser compartilhar, esse link com alguém, aproveita nesse momento, já compartilha para que juntos a gente possa buscar aí, a presença de Deus, o nosso coração possa estar compreendendo a maneira como Deus quer trabalhar em nossas vidas. Eu quero começar esse momento com um texto lá do livro dos Salmos, tá? E eu quero ler com você o Salmo de número 142, que foi uma oração na qual Davi orou quando estava numa caverna, e ele pôde justamente confiar e depositar a sua vida nas mãos de Deus. E olha o que ele vai dizer, Salmo de número 142. Em alta voz, clamo ao Senhor. Em alta voz, suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa. A ele apresento a minha angústia. Quando esmorece a mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que esta dê graças ao teu nome. Então aos justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Este é um salmo no qual Davi ele expressa a total dependência dele a Deus. E é onde eu e você precisamos, nesse aspecto, compreender a maneira como Deus ele deseja trabalhar em nossos corações, ele deseja trabalhar na nossa vida, e ele deseja também colocar o seu coração na presença desse Deus. Afinal, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa, e o que ele mais anseia nesse aspecto é que juntos possamos buscar a presença de Deus. Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, vamos, nesse momento, colocar a nossa vida nas mãos daquele que sabe, que sonda, que conhece, e que deseja, nessa noite, falar conosco. Vamos fechar os nossos olhos e juntos colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor dá para a gente, de podermos juntos, ó Deus, colocar as nossas vidas e os nossos corações na Tua presença. Obrigado porque nessa noite, ó Deus, podemos expressar o quanto necessitamos do Senhor, o quanto a Tua palavra, ó Deus, ela transforma, ela manifesta, ó Deus, a Tua vontade em cada um de nós. E queremos estar prontos, ó Deus, a ouvir tudo o que o Senhor tem para trazer aos nossos corações. Que o Senhor nos auxilie, ó Deus, na nossa vida. Que o Senhor nos auxilie, ó Deus, naquilo que fazemos, para que a Tua vontade e o Teu querer estejam sempre presentes em nossos corações. É o que pedimos a Ti, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, antes de nós passarmos para o nosso estudo propriamente dito, tá? Deixar um cântico aqui para você, para que você possa fazer desse momento um momento de colocar aí a sua vida na presença de Deus, entendendo que Ele quer a cada instante trabalhar em nossa vida, mostrar-se a mim, mostrar-se a você, para que juntos possamos, então, crescer e entender o que Deus anseia de mim. E tem um canto que fala assim, Espírito e verdade, nós te adoramos. Que eu e você possamos adorar o Senhor com o nosso coração.
em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, ministrando louvor. Que possamos realmente colocar a nossa vida, né, em espírito e em verdade diante do Senhor, que deseja a cada instante que juntos possamos, então, compreender, né, a maneira como Deus quer trabalhar e quer manifestar aí a sua vontade. Eu vou agora compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder colocar aí a nossa vida, né, diante de Deus. Contente de ver o João aqui, o Robson, tá, com a gente. Que Deus abençoe os irmãos e que juntos nós possamos aí colocar a nossa vida diante desse Deus, né, que deseja com certeza mostrar para mim e para você a vontade e o querer dele para os nossos corações. Está aparecendo aí para vocês, Jafar, Robson? Tranquilo? Assim, pastor. Aparecendo sim. Então, beleza. Deixa eu acertar aqui agora. E nós vamos hoje continuar falando aqui sobre a importância de desenvolver a nossa vida de oração. E essa é uma terceira mensagem, um terceiro estudo, né? Então, se você perdeu os anteriores a esse, você pode ir lá no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, aí você pode ver os dois anteriores a esse, que vimos, né, sobre como nós precisamos, principalmente nesse tempo de pandemia, né, voltar às nossas vidas de oração, colocando-as diante de Deus e entendendo a maneira como Deus ele quer, né, se mostrar a cada uma das nossas vidas. Eu quero, antes de nós entrarmos propriamente no texto em si, eu quero ler com você o texto que está lá em Colossenses,
Se você tem Bíblia aí, tá? Você abra lá, Colossenses, nós vamos ler lá no capítulo de número 4, e eu quero ler com você a partir do versículo de número 2. Olha o que o texto diz para a gente. Colossenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Rogai ao mesmo tempo, de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Então, pensando um pouquinho, né, nesse aspecto que temos falado da oração, uma das coisas importantes, e aí eu quero relembrar com você, é que a gente pode ver que quando a gente fala de oração, quando a gente coloca a nossa vida para compreender aqui, né, a maneira como Deus deseja se relacionar conosco, a gente viu que para desenvolvermos uma vida de oração, há uma necessidade, primeiro, de se ter uma adoração espontânea. A oração não deve ser enxergada por mim e por você como um peso. A oração não deve ser enxergada por mim e por você como uma obrigação na qual você fala, nossa, tem que orar agora. Não, ela tem que ser uma adoração espontânea que parta do meu coração e que vai, na verdade, expressar a Deus aquilo que eu estou sentindo. Ela vai colocar diante de Deus o que eu estou precisando. Ela vai se alegrar com as bênçãos que Deus tem trazido ao meu coração. E ela vai depositar, principalmente nos momentos difíceis, confiança. Quando nós desenvolvemos uma vida de oração, queridos, a nossa vida passa a ter a percepção da presença real de Deus e uma presença experiencial. Por isso, precisamos ter, e aí nós vimos isso na semana, não a semana passada, mas a semana retrasada, porque semana passada nós falamos um pouquinho sobre liderança, tivemos aqui com o nosso irmão Orley, lá do Palavra da Vida, né? Mas na semana retrasada, quando falamos na segunda parte desse estudo, nós vimos que é importante, ao desenvolvermos a oração, termos em mente o valor da intercessão. Ou seja, vimos que muitas pessoas, por causa da intercessão, mudaram histórias. A gente pôde ver por que isso aconteceu, porque elas clamaram a Deus, elas colocaram a vida de outros que passaram e enfrentaram dificuldades. Nós olhamos para Moisés, que constantemente orou por aquele povo, que durante tempo andou pelo deserto, e Deus fez grandes milagres. Se nós olharmos para Abraão, nós vamos ver ele orando a Deus, e Deus ali simplesmente livrando o seu sobrinho Ló. Nós vamos ver a igreja de Atos, quando nós vamos lá para o livro de Atos, a igreja colocando-se diante de Deus, e ali então libertando Pedro, e ali realizando grandes milagres. A oração e a intercessão, queridos, ela tem um poder grandioso para com as nossas vidas. Ontem, inclusive, nós nos reunimos, esse mesmo horário, toda terça-feira, e aqui está o convite a você, nós nos reunimos para poder buscar Deus, para poder orar pela nossa cidade, para poder interceder por aquelas pessoas que precisam. E é aí justamente que eu e você precisamos compreender o valor da oração, porque é a oração que move montanhas e transforma situações. E nesse tempo de pandemia, em que o nosso coração está apertado, em que a nossa vida, ela às vezes se encontra meio perdida, nós precisamos voltar à prática da intercessão.
de orar uns pelos outros, de buscarmos desenvolver, que foi o que lemos em Colossenses. Hoje, nós queremos falar de um terceiro aspecto do desenvolvimento da nossa vida de oração. Porque além dela ser uma adoração espontânea, além de ela ser, ou deve, na verdade, ser buscada com intercessão, ou seja, deve buscar colocar outras pessoas, ela não deve ser egoísta, mas ela deve ser altruísta. Nós vemos um terceiro aspecto que precisamos, nesse quesito, buscar na nossa vida de oração. Para que desenvolvamos uma vida de oração, nós precisamos fazer que a nossa oração, ela aproveite as oportunidades que Deus nos dá. Ou seja, Deus, nesse tempo, tem nos dado diversas oportunidades. E aí, se nós olharmos para o nosso texto, né, no versículo de número 5, lá de Colossenses, capítulo 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo lá: portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. E aí a pergunta a você é: você tem aproveitado as oportunidades que Deus coloca diante de você? Você tem realmente colocado o seu coração diante desse Deus? Nossas orações, queridos, devem ter em mente, principalmente aqueles que são de fora. Talvez você conheça pessoas que, nesse momento, estão passando por situações difíceis. Você conheça pessoas que estão precisando, na verdade, enxergar a vontade de Deus, enxergar o querer de Deus, porque estão perdidas, porque estão com medo, e você está aproveitando essa oportunidade para fortalecer essas pessoas, para ser canal de Deus na vida delas? Ou simplesmente está cruzando os braços e dizendo: ah, não, isso não é minha função. Ah, não, eu já tenho muito problema, muitos dilemas para eu me resolver. E aí, veja, quando a gente olha para esse texto, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele preocupava-se com os de fora. Tanto é que aqui, no nosso texto, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 3 aqui de Colossenses: rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. E olha o versículo 4. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente. Ou seja, Paulo queria que, mesmo diante dos seus infortúnios, mesmo diante do seu momento difícil, ele queria ser instrumento de Deus, ele queria oportunizar as pessoas de poder conhecer a graça de Deus. Então, quando a gente fala de oração, queridos, nós precisamos entender que Deus está preocupado não só com a sua vida, mas aqueles que também estão fora. Aqueles que estão a caminho, aqueles que Deus coloca na nossa vida para que, de alguma forma, nós sejamos objetos de Deus para a vida deles. Então, Paulo aqui preocupava-se muito com o seu bom testemunho, de como ele se portava. Por isso, ele vai dizer àqueles irmãos, no versículo 5, portem-se com sabedoria para os que são de fora. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que não vivem de acordo com o que dizem ser. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que dizem ser cristãs, que dizem ter fé, que dizem buscar a Deus, mas, infelizmente, elas não demonstram isso de maneira prática. Tanto é que as pessoas, às vezes, olham para ela meio com um olhar recriminatório, dizendo: poxa, esse é crente, essa pessoa, ela de fato tem Deus na vida? Porque nós precisamos, dentro desse aspecto, entender que a nossa fé, ela precisa ser expressa não só em palavras, mas principalmente através das nossas atitudes. A maneira como eu lido com as coisas, eu preciso, de fato, ser transparente. Eu não posso ser uma pessoa que, na sua frente, eu trato você de uma forma, mas longe de você eu trato de outra. Não.
Por isso, Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com isso. E aí, queridos, qual que é o conceito de oportunidade que Paulo deseja usar aqui? O que o apóstolo Paulo ele quer nesse quesito mostrar para as pessoas? O que ele quer que as pessoas compreendam que não é uma vida de religiosidade que vai levá-las a Deus, que não é simplesmente uma vida que segue ritos vazios, que vão, na verdade, transformar corações. Mas o que o apóstolo Paulo quer nesse momento ensinar aquelas pessoas é que quando Cristo é visto na vida dele, através das suas atitudes, as pessoas podem aqui buscar a Deus. E veja que interessante, porque quando ele fala aqui da oportunidade, ele usa duas palavras gregas para falar do tempo, né? Que é a palavra cronos, que aí vem de cronologia, tá? Que é uma palavra que nós conhecemos bem, mas nós temos uma outra palavra aqui que ele usa, que é kairos. Ou seja, quando a gente olha para a Bíblia, você tem alguns contextos que fala do cronos, que é o tempo que eu e você vivemos aqui, mas também a Bíblia usa o termo kairos, que esse então não representa o meu tempo, esse não representa o seu tempo. Esse representa o tempo que Deus deseja trabalhar em nossas vidas, é o tempo de Deus. E aí, quando então entendemos o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses 4, a palavra que ele vai usar aqui é a palavra kairos, que vem justamente da ideia do kairos. E aí, a representação dessa palavra significa aquele momento decisivo, aquele momento crítico. Ou seja, o momento em que Deus entra para intervir. O momento em que Deus, ele realiza não da minha maneira, não no meu tempo, mas no tempo dele. Eu sei, queridos, que quando a gente enfrenta alguma coisa difícil, quando a gente enfrenta situações que nós não sabemos como lidar com elas, por vezes nós perdemos de vista a nossa maneira de encarar todas as coisas. Mas veja que eu e você podemos pedir que Deus nos use no momento certo. É disso que Paulo está dizendo. Eu quero ser instrumento de Deus, não no meu tempo. Eu quero ser instrumento de Deus, não da minha maneira, mas eu quero ser instrumento de Deus no tempo de Deus, na maneira como Deus quer me usar. E às vezes Deus vai nos colocar em situações inusitadas, porque Ele quer justamente usar a nossa vida, e às vezes é alguém da família, às vezes é alguém no nosso trabalho, às vezes é alguém que mora perto da gente, ou às vezes dentro da nossa própria comunidade. Porque é justamente o tempo de Deus e na maneira de Deus que as coisas elas vão acontecendo. E aí algumas questões que eu queria que você pensasse nesse aspecto. Primeiro, há quanto tempo você está orando? Às vezes a gente orou nesse momento e a gente fala, Deus, isso é para ontem. Deus, o Senhor não vai fazer nada? E a gente começa simplesmente a querer dar ordem a Deus. Uma coisa, a gente é muito imediatista. A geração atual e esse tempo de pandemia tem nos deixado ainda mais ansiosos. A gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma. Mas a grande questão é, quanto tempo você está buscando a Deus? Há quanto tempo você está orando pela conversão de alguém que você ama? Há quanto tempo você está colocando a vida dessa pessoa diante de Deus? Você já imaginou que Deus tem o tempo dele? Que as coisas elas não vão acontecer da maneira como às vezes você quer e no tempo em que você quer? Às vezes a gente não quer parar para pensar nisso.
E às vezes a gente quer que as coisas simplesmente aconteçam da nossa forma. E por essa razão, às vezes nos frustramos. Porque a gente fala, nossa, por que Deus está demorando tanto? Por que Ele não faz isso logo? Se a gente olhar, queridos, para a história do povo de Deus, lembra lá? Quando eles saem do Egito, Deus manda simplesmente eles se acamparem ali frente ao mar. E se você vai lá para Êxodo, capítulo 14, você vai ver muito claro que o povo se acampa ali, mas quando o povo se acampa, de repente, ali, eles olham ao longe e veem um exército vindo atrás deles, e aí eles chegam para Moisés dizendo, poxa, será que Deus quis que a gente morresse nesse deserto? Será que Deus viu que não tinha sepulcro suficiente lá no Egito, por isso que Ele nos trouxe para morrer aqui? E aí o povo começa a reclamar com Moisés, porque eles queriam que Deus pudesse já ter dado cabo há muito tempo das coisas. Mas aí Deus diz assim para o povo, aquietai-vos, porque vocês hoje verão o poder de Deus. E aí nós presenciamos justamente a passagem daquele povo pelo mar. O texto diz lá, se você for para Êxodo 14, que o vento soprou a noite inteira. E o leito foi, naquele momento, seco. O povo pôde passar ali sem ficar atolando o pé, sem ficar simplesmente passando por uma situação difícil, sem afundar ali. Veja como Deus ele faz as coisas com detalhe, só que Ele faz as coisas no tempo dele. O grande problema nosso, queridos, é que nem sempre nós queremos aguardar o tempo de Deus. Entenda que quando Deus está desenvolvendo em nós as marcas de Cristo, a nossa vida de oração ela vai incluir uma intercessão. Essa intercessão é uma intercessão que está sensível a não só a minha vida, mas as vidas à minha volta. E ela vai nos levar também a aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. E aí nós vamos ver uma segunda questão, que a nossa oração, além de ser o aguardar o tempo de Deus, né? Nesse aspecto, nós precisamos fazer dela um agradecimento consciente. Olha aqui para o versículo de número 6. Se nós olharmos aqui para Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer, a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada um. Então, veja que a nossa vida de oração vai resultar em um coração grato. Vai resultar simplesmente em colocar a nossa vida e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele assim tem nos dado. E Ele vai então trabalhar na nossa vida. Entenda, queridos, que quando a gente fala de um coração grato, nós vamos ver que nem sempre a gratidão ela está ali ligada à alegria. Porque como que Paulo estava vivendo aqui? Paulo estava enfrentando uma situação de estar numa prisão. Imagina um lugar úmido. Mas ele tinha gratidão a Deus por não ficar simplesmente olhando para aquilo que era ruim. Era um tempo difícil que ele estava passando. Por isso, quando nós entendemos e olhamos para isso, nós vamos simplesmente ver que existem momentos que nós não conseguimos lidar com as demandas. E é aí, justamente, que eu e você precisamos aceitar nossa incompetência de reconhecer
que somente aquele que tem o controle de todas as coisas é que pode realmente fazer algo por nós. Veja, você está de pé hoje por quê? Você pode se alimentar hoje por quê? Talvez muitos vão dizer, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você só fez porque Deus te permitiu fazer. Você só está aqui neste momento porque Deus está te permitindo. E aí você precisa trazer a sua mente e aceitar que você não tem proeminência em realizar as coisas da sua maneira, da sua forma. Tanto é que a Covid-19, ela mostra a nossa incapacidade. Veja o episódio triste que aconteceu ontem em Beirute. As pessoas estavam trabalhando ali ao redor. As pessoas estavam vivendo a sua vida ali, como nós fazemos diuturnamente, mas de repente várias vidas ali foram ceifadas. Isso mostra o quanto a nossa vida ela é frágil, o quanto nós não temos o controle sobre as questões do nosso coração, queridos. E é por isso, então, que nós precisamos aceitar a nossa falta de conhecimento e reconhecer aquele que sabe tudo. É nesse momento que eu preciso, que você precisa parar de simplesmente tentar controlar a sua vida, de tentar dizer, não, vai ser dessa forma, não, vai ser daquela forma, porque nós não temos essa autonomia. E é aí que precisamos, queridos, a cada instante, saber que Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. Diante disso, precisamos reconhecer que, às vezes, estamos tristes, estamos com o coração dolorido, mas esse não é o fim. Lembra lá que nós falamos um pouco acima do povo? O povo estava desesperado. Será que a gente vai morrer aqui agora? Será que as coisas vão ser ruins para a gente? E aí Deus disse para eles, aquietem-se. Olhem para aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Eles estavam basicamente num beco sem saída. E há momentos na vida da gente que nós nos encontramos assim. Você olha para um lado, você olha para o outro lado, você olha à sua volta e não vê solução. O povo olha para frente e vê o mar. O povo olha para trás e vê os egípcios cercando o exército deles. Então eles disseram que é o fim. Não há mais o que fazer, não há o que realizar. Mas é aí justamente que eles buscaram e colocaram sua vida diante do Senhor. Veja que interessante o que Davi, o que o salmista, na verdade, os filhos de Corá, aqui no Salmo 42, eles vão dizer no versículo de número 11. Veja lá, Salmo 42, versículo 11. Olha o que o salmista vai dizer. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Em algumas outras traduções, essa tradução é da King James, mas em algumas outras traduções ele vai dizer, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É importante que você entenda que muitas vezes o que nós estamos sentindo vai nos levar a uma dúvida acerca de quem Deus é e acerca do que Deus pode fazer. Muitas vezes os nossos sentimentos vão tentar negar e minar a nossa fé. Como no caso do salmista, que ele está dizendo, por que você está assim triste? Por que você está abatida? Por que você está martirizando dentro de mim? E aí ele diz aqui, põe a tua esperança em Deus. Deus sabe, meu querido, o que você precisa. Deus sabe, meu querido, o que você precisa. E ao invés de você ficar simplesmente reclamando, ao invés de você ficar simplesmente dizendo, e agora, o que vai ser de mim?
põe a sua esperança em Deus. E entenda que eles têm o controle de toda a sua vida, ele tem o controle do que você passa, do que você enfrenta, e não vai adiantar simplesmente, como somos dizer, você ficar remoendo esse sentimento dentro de você e achar que, e agora? O que eu vou fazer? Por isso ele diz, põe a tua esperança em Deus, porque ainda o louvarei por tua presença salvadora. Deus pode mudar. E é por isso que eu tenho que ser grato. É por isso que a minha consciência tem que entender isso. E essa gratidão, ela deve trazer sempre aquilo que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, quando se entregou naquela cruz. Porque ali ele nos deu vitória. Ali ele nos deu a direção daquilo que nós não podíamos fazer. Por isso, a gratidão, queridos, é muitas vezes nosso sacrifício de louvor pela fé. Veja que hoje você pode não ver saída, mas veja que Deus pode levar você para essa saída. E é sabendo disso que você precisa dizer, Deus, obrigado. Obrigado porque se eu estou de pé, obrigado porque apesar do que eu estou passando, obrigado porque diante das lutas que eu estou enfrentando, o Senhor está me mantendo, o Senhor não está permitindo que eu desista, o Senhor não está simplesmente deixando que eu entregue os pontos, o Senhor está me mantendo de pé. Por isso eu tenho que agradecer, dizer obrigado, Senhor. E eu sei que fazer isso, queridos, não é fácil. Agora entenda que dizer muito obrigado não vai anular a dor, nem vai anular a confusão que às vezes elas tomam dentro da gente. Porque às vezes o nosso coração, como o salmista está dizendo aqui, por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Mas ele chama ao mesmo tempo para ele, dizendo, portanto, põe a tua esperança em Deus. Seja grato a ele. Mesmo Davi escrevendo no Salmo 3, depois de questionar, ele vai dizer, no tocante a mim, confio na tua graça. E é aí que eu e você, então, precisamos, meus queridos, buscar a presença desse Deus e dizer, Deus, ainda que eu não saiba o final do que vai acontecer comigo, ainda que eu não saiba o desfecho da minha história, se vai ser um momento de dor ou se vai ser um momento de vitória, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E por isso o meu coração deseja dizer ao Senhor, obrigado. Entenda que dizer muito obrigado nos livra do engano de que Deus perdeu o controle. A gente tem tantas pessoas que às vezes perguntam, onde está Deus? Talvez na tragédia que houve ontem, na explosão dos fogos, lá em Beirute, muitos talvez estavam dizendo, poxa, onde está Deus que permitiu isso? Deus está em todo lugar, governando todas as coisas. Mas, infelizmente, nós queremos fazer as coisas da nossa própria forma, da nossa própria maneira. É por isso que eu tenho que dizer muito obrigado, porque eu estou de pé. E se eu estou de pé, é porque as misericórdias de Deus estão se renovando na minha vida, estão se renovando no meu coração. Há uma questão dentro da teologia, né, chamada teísmo aberto, que diz que Deus não tem o controle tanto assim. Mas, na verdade, as pessoas que pensam dessa maneira estão erradas. Deus sempre teve o controle. E Deus sempre terá o controle. E Paulo tinha muito claro isso quando escrevia aos Colossenses, mesmo
preso. Ele diz, eu sou grato a Deus porque Ele está me dando a oportunidade de ser alguém que vai mostrar o amor e o querer dele aos corações. Por isso, queridos, que eu tenho que entender, grave bem isso, gratidão no contexto tem a ver com o oposto, que é murmuração. Quando eu falo de gratidão, eu estou falando de alguém que não está reclamando de todas as coisas. Infelizmente, nós temos pessoas que reclamam de tudo. Ai, não aguento mais essa vida. Ah, não aguento mais ficar em casa. Ah, não aguento mais esse contexto. Ah, quando a coisa vai mudar? A gente nunca está contente com nada. A gente sempre reclama por tudo. E é aí que eu e você precisamos aprender a lidar com esta realidade nos nossos corações. Paulo não está aqui reclamando, se nós voltarmos para o texto de Colossenses lá, Paulo não está reclamando, mas ele está dizendo aos irmãos, não quero que vocês orem para que Deus me tire daqui, não. Eu quero que vocês orem para que eu seja instrumento de Deus. E tanto é que no versículo 4 ele vai dizer, orai para que eu consiga manifestá-lo francamente como me cumpre fazê-lo. Ele não estava reclamando, coitado de mim, olha onde eu estou. Por isso, queridos, a murmuração na dor comum é justamente ver Deus na dor no que é sobrenatural. Ou seja, quando eu murmuro na dor, é o comum. Mas à medida em que eu sou grato a Deus, e aí eu vejo que mesmo em meio à dor, Deus me direciona, Deus me fortalece, eu passo a não olhar o que é negativo, eu passo a olhar aquilo que é positivo. Se você começar a olhar para a sua vida, você vai ver que tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Por pior que seja a situação que você está passando, se você olhar ao seu redor, sempre tem alguém que está pior que você. Porque quando eu sou grato, eu posso ver na minha dor o sobrenatural de Deus. E aí eu posso simplesmente ter a certeza de que Deus está trabalhando na minha vida. Por isso, essa atitude deve causar naquelas pessoas que não conhecem a Deus, levantar a seguinte questão: o que você tem diferente? Por que você não está se desesperando? Por que você está forte? Veja que Paulo estava na prisão e ao invés de ele dizer, poxa, acabou, Deus me abandonou, Deus não está simplesmente olhando para mim, ele não está olhando para a minha dor, ele não está se fazendo de vítima, Paulo não está aqui simplesmente com uma autocomiseração de si mesmo. Ele, ao contrário de simplesmente jogar a toalha, ele diz, Deus, dá-me uma oportunidade para ser bênção na vida daqueles que estão à minha volta aqui. Deus, me dá uma oportunidade para que eu busque, de alguma forma, desenvolver a sua vontade aqui. E aí ele diz, ajuda-me a aproveitar esse tempo. E veja que o tempo aqui está relacionado ao Kairos. Então Paulo está dizendo, Deus, eu não sei quanto tempo eu vou ficar preso. O Senhor é que sabe, porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Mas enquanto eu estiver aqui, ajuda-me a aproveitar esse momento. Ajuda-me a ser canal de bênção. Ajuda-me a não ser egoísta. Ajude-me a olhar para tudo aquilo que está à minha volta. Deus não está dizendo para você, meu querido, minha querida, sentir gratidão. Mas Deus, ele vai lhe capacitar a poder dizer obrigado no momento em que você se dobrar diante dele. Porque
Porque de repente você pode dizer, mas eu não consigo ter gratidão. Eu não consigo olhar para além das coisas que eu estou passando ou estou sofrendo. Mas é aí que nós precisamos encarar todas essas coisas. Para conseguirmos justamente vencer todos os aspectos da nossa vida. Tudo aquilo que está sendo colocado diante de nós. Por isso, é que nós precisamos, como Jesus nos ensina, deixar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e colocar a nossa vida diante dele. Eu quero encerrar esse momento com você, levando você justamente a pensar o seguinte: nossa vida de oração, ela não é uma obra que parte de nós primeiramente, mas é uma obra de Deus em nós. É Deus que nos capacita a orar, e quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais a nossa vida começa a alinhar-se com aquilo que Deus tem nos nossos corações. Eu creio que todos nós queremos achar o caminho para o quarto. Mas às vezes falta para a gente, sabe o quê? Atitude. Atitude de realmente dizer, Deus, não sou eu que vou dirigir minha vida. Não sou eu que vou dirigir meu caminho. Mas é o Senhor que vai me guiar naquilo que eu preciso. Então, queridos, nós vimos que a vida de oração não é viver uma série de pedidos, que você pegar simplesmente um monte de coisa na mão e estar na presença de Deus. Dizer, não, vou orar por isso, 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 isso. Mas é simplesmente abrir o nosso coração a Deus. É contar a Ele o que está aqui dentro. É dizer para Ele que nós estamos simplesmente entregando a Ele o que somos e aquilo que temos. Então, vamos fazer isso agora? No lugar onde você está aí, você que está me acompanhando, vamos buscar Deus, vamos colocar a nossa vida diante dEle e assim compreender que Ele deseja se relacionar comigo, Ele deseja se relacionar com você, Ele deseja fazer com que você compreenda a maneira onde Ele quer trabalhar em você. Por isso, eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida na presença desse Deus, sabendo que nós precisamos da sua graça, nós precisamos do seu perdão, nós precisamos da sua direção. Então, eu quero convidar você a justamente colocar a sua vida diante de Deus e entender a maneira como esse Deus, Ele deseja mostrar a você a vontade dEle, o querer dEle, para o seu coração e para a sua vida. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, vamos colocar a nossa vida, entendendo que Ele quer que eu e você possamos buscá-lo com todo o nosso coração. Senhor, nem sempre é fácil lidarmos com as questões do nosso coração. Nem sempre é fácil, Deus, olhar para os sentimentos que às vezes são tão contradizentes dentro de nós. Nem sempre é fácil vencermos as questões que tiram de nós a sua vontade e o seu querer. Mas nós aqui estamos, ó Deus, e queremos ser instrumentos do Senhor para aquelas pessoas que estão à minha volta. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para que consigamos vencer, Deus,
todos os aspectos da nossa vida. O Senhor, como ninguém sabe, conhece quais são os nossos medos. O Senhor, como ninguém sabe, ó Deus, como nós podemos vencer todas as lutas e dificuldades das nossas vidas. Mas nós queremos, nesse momento, ó Deus, pedir ao Senhor, trabalhe em nós. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a direção que tanto precisamos. Não deixe que a murmuração, não deixe, ó Deus, que as circunstâncias falem mais alto do que a tua presença. Mostra, ó Deus, a cada um que nos acompanha nesse momento, que é o Senhor que tem a direção da nossa história, que é o Senhor que tem, ó Deus, o melhor para as nossas vidas. Então, dá-nos, ó Deus, capacita-nos a ter um coração grato a Ti, para que a nossa vida de oração ela possa ser desenvolvida. Dá ânimo, dá força, dá inteligência a cada um de nós, ó Deus, para que não venhamos desanimar, mas que possamos sim, Senhor, a cada instante, deixar que o Senhor molde o nosso coração. Em o nome de Jesus é que oramos e entregamos a Ti tudo o que somos, tudo o que temos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Que você realmente possa saber que Deus está cuidando aí da sua vida, que Deus está manifestando aí a sua vontade, tá? E aí é importante que você possa colocar sempre o seu coração diante desse Deus. Deus tem algo precioso para você e Ele deseja que juntos, vocês no Meet, o pessoal aqui do Facebook, que busquemos diante de Deus, né? A presença de Deus. E assim possamos desenvolver a nossa vida de oração na presença de Deus. Afinal, Ele deseja que cada um de nós possa realmente entregar a Ele o que temos, o que somos, para que a vontade e o querer dEle venha se manifestar em cada um dos nossos corações. Quero te agradecer pelo tempo que você passou conosco, tá? Que Deus possa ter falado aí ao seu coração, que o Senhor possa ter mostrado a você a vontade dEle, o querer dEle para a sua vida, tá? E antes de você desconectar, eu quero só deixar para você aqui um convite, tá? Amanhã nós teremos, às 8h, uma live sobre educação, tá? E pandemia. E aí nós vamos estar dando algumas dicas sobre como nós podemos aqui vencer esses momentos que às vezes estão difíceis para a gente, tá? Então, amanhã, a partir das 8h, tá? Nós vamos ter aqui um tempo de perguntas e respostas. Nós vamos estar tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, tá? E aí, se você quiser estar com a gente, tá? O nosso convite está aí. Nós vamos estar, quem vai estar falando com a gente é o professor Danilo, a professora Glauce e o professor João Batista Daré, que vão estar conosco aí, dando algumas dicas, né, de como a gente pode vencer esse tempo de pandemia, como a gente pode, de repente, auxiliar. Meu filho está aprendendo, não está aprendendo, tal, isso, aquilo. E aí você vai poder fazer sua pergunta e colocar tudo isso diante de Deus, tá bom? Então, fica o convite para você. Amanhã, a partir das 8h, nós temos esse encontro aqui e queremos que você realmente venha ser um canal de bênção. Obrigado pelo tempo, pessoal aqui do Meet. Obrigado pelo tempo, pessoal aqui também do Facebook. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, tá? Daqui a pouco, aqueles que não puderam acompanhar esse tempo de estudo, tá? Às 9h30, nós teremos esse mesmo estudo no YouTube, tá? E nós vamos passar o link aí para o pessoal no canal aí da nossa igreja, onde você pode daí, de repente, eu gostei do estudo, tal, eu queria que alguém pudesse ver. Então, a partir das 9h30 hoje, tá? Nós repetimos esse mesmo estudo, né? Nós passamos esse estudo, então, ali no YouTube. Então, é uma oportunidade para você colocar aí sua vida diante de Deus. Beleza, gente? Obrigado pela atenção.
Que Deus nos fortaleça e nos abençoe para a glória dele. Amém?